Estamos iniciando mais um mês de devocional diário e desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua vida. É a leitura diária de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical da edição especial da CPAD. Hoje o nosso tema é Devemos discernir os Espíritos. O texto está em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 ao 16, que nos diz: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual também dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Desde o início do capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra o caráter da sua pregação, referindo-se à primeira visita a Corinto durante a sua segunda viagem missionária, mostrando que a raiz da sua pregação não estava em sabedoria humana ou na eloquência, mas sim no poder de Deus. A intenção do apóstolo aqui era apresentar o evangelho de Jesus e não era impressionar os seus ouvintes com a sua sabedoria ou o seu talento. Sua vontade era de que as pessoas fossem marcadas por Cristo através do poder do Espírito Santo. Em muita humildade e dependência de Deus, Paulo não se portou como alguém que estivesse acima dos outros, mas com inteira submissão a Deus, ele procurava sempre voltar toda a atenção para Cristo e era um canal aberto para o poder de Deus na vida das pessoas. A partir do versículo 7 que estamos estudando hoje, ele inicia dizendo: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Mas que mistério oculto era esse? Claro que ele se referia à salvação revelada em Cristo Jesus. De fato, a salvação de Deus é sábia. Sua sabedoria, contudo, é desconhecida pelos gênios do mundo, pelas cabeças pensantes desse mundo. Continua oculta para os incrédulos. E sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus não pode ser descoberta simplesmente pelo raciocínio humano. Nenhum ser humano jamais conseguirá entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pelas suas pesquisas. Prefere ignorar a salvação e simplesmente não quer ouvir falar sobre o assunto. Assim como ninguém pode saber o que você está pensando nesse exato momento, a menos que você diga. Do mesmo jeito, ninguém pode conhecer a mente de Deus sem a revelação que ele faz através do Espírito Santo. E tem mais. Deus não revelou apenas o conteúdo geral da sua mensagem para nós, mas nos deu suas próprias palavras nas Escrituras. Logo podemos saber a vontade de Deus revelada pelo seu Espírito quando lemos o que os apóstolos e os profetas escreveram. É interessante observar que, além da salvação que nos foi revelada através da morte e ressurreição de Jesus, no versículo 9 nos diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja a expressão, não subiram ao coração. Não se trata aqui do coração que pulsa do lado esquerdo do seu peito, mas fala da sua mente, da sede dos seus pensamentos, da engenhosidade da inteligência humana. Por mais sábia que seja a mente humana, não conseguirá imaginar o que Deus tem reservado para nós, tanto nesta vida quanto na eternidade. O novo céu e a nova terra, a vida ao lado de Cristo eternamente, sem contar as bênçãos advindas da salvação enquanto nós vivermos aqui na terra. No final do nosso texto de hoje, o apóstolo Paulo faz um contraste entre o homem natural e o homem espiritual.
O homem natural é o que não aceita a revelação de Deus e nem a Bíblia Sagrada. Sua visão, seu horizonte é limitado pelas coisas da vida. Ele não consegue conhecer Deus assim, porque é somente através da palavra de Deus que uma pessoa pode chegar à compreensão de qual é a sua vontade. O homem espiritual ouve as Escrituras e confia no que Deus revelou, enquanto as pessoas mundanas taxa de idiota, tolo, fanático aquele que é espiritual. Mas para nós isso não importa. Afinal, foram os sábios, entre aspas, deste mundo que crucificaram nosso Senhor Jesus. E não entenda que eu esteja aqui sendo oposição à sabedoria, de jeito nenhum. No entanto, se a sabedoria não estiver pautada sobre a sabedoria divina, ela se torna simplesmente terrena, animal, diabólica. É o que nos diz o apóstolo Tiago no capítulo 3 e o versículo 15. Aí está a razão de pedirmos para que o Espírito Santo nos dê da sua sabedoria, para que possamos discernir espiritualmente as coisas e não de forma carnal. O capítulo encerra com uma expressão fenomenal. Veja, mas nós temos a mente de Cristo. Que responsabilidade para nós, hein? Para conseguirmos discernir certo e o errado, o carnal do espiritual, se é de Deus ou do diabo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Ou seja, pensar como Cristo pensaria diante de tal situação. Basta você dar uma olhadinha nos comentários de cristãos sobre alguns temas das redes sociais para perceber seus pontos de vista, sendo favoráveis ao aborto com justificativas até aparentemente aceitáveis, mas para uma mentalidade carnal. Outros destilando ódio em um julgamento que não é para nós como igreja e se tornam tão assassinos em sua mentalidade carnal quanto quem cometeu o crime. Percebeu o perigo de dizer ser cristão, mas viver no mundanismo? Não desenvolve a mente de Cristo, não tomam seus juízos baseado no que Cristo faria. Que Deus nos guarde, que o Espírito Santo desenvolva o seu precioso fruto em nós, a ponto de exercermos o amor, a compaixão, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, ao ponto de sermos parecidos com Cristo, o nosso Mestre por excelência. Pense nesta palavra. Eu quero orar contigo. Eterno Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu intercedo por esta pessoa que está me ouvindo agora, que o Senhor venha dar-lhe sabedoria, graça, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possa discernir o mal, para que possa ser tão cheio de Ti, ao ponto de não aceitar, Senhor, todas as presepadas do inimigo que muitas vezes são preparadas contra nós. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração, a tua família. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos com a leitura diária. Fique com Deus e um grande abraço. A espada, os leões ou até mesmo a fornalha não serão suficientes para me deter. Eu sei que vou além, pois quem fere a carne não pode tocar em minha alma. Os demônios já perderam, do Senhor é a batalha, e a vitória é garantida pelo seu poder.